Isso aqui foi o resultado de uma pesquisa que foi feita numa grande empresa que era estatal, foi privatizada, e eu, junto com a antropóloga, fizemos várias reuniões lá para poder auferir o que é que as pessoas dentro dessa, mas uma mega empresa, pensavam sobre o seu trabalho. E a gente viu que, entre muitas coisas, havia certas transformações dessas sociopolíticas que entravam no mundo do trabalho direto, mudando a relação com o trabalho. E, por exemplo, uma principal, essa ideia da incorporação da incerteza como uma dimensão estrutural. Isto é, meu avô, evidente que de vez em quando na vida ele tinha incerteza e ficava inseguro em relação ao futuro. Mas os meus filhos cresceram e vão viver a vida inteira num clima de insegurança e de incerteza, porque todos os sistemas sociais que dão essa segurança simbólica, por exemplo, família, não é mais estável, casamento é durável, mas não é mais para a vida eterna. A gente, às vezes, ainda vê os casamentos, enfim, o compromisso para sempre. Mas a gente já adotou a frase do Edu Lobo, Beatriz, né? Para sempre é sempre por um triz. Nada, hoje em dia, é mais para sempre. Tudo é incerto, tudo pode mudar, o tempo todo. A música do Nelson Motta, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, virou, não uma música, mas virou uma espécie de certeza. É claro que isso tem um peso para a gente muito grande. De novo, isso tem a ver com a psicopatologia, não só da depressão, mas das compulsões, das adições, que são tentativas desesperadas de a gente encontrar alguma coisa que dê um mínimo, pelo menos por enquanto, de segurança existencial, que a gente não vê. O futuro, nosso futuro, é cada vez mais incerto. No trabalho, então, isso é mais comum ainda, né? Hoje em dia, quem entra num trabalho sabe, de alguma maneira, que ele vai ficar um tempo ali. E, na verdade, vai rodar, ele vai ter que procurar outras formas de inserção. O aumento na carga de trabalho, hoje em dia as pessoas... Eu não conheço mais ninguém que tire férias de 30 dias, eu, pessoalmente. Por quê? Não é porque não tenha direito, tem, mas é porque, eu já vi isso, várias pessoas dizendo, tem medo de ficarem 30 dias fora e, de repente, não acontecer uma catástrofe e aquela pessoa, então, que passa 30 dias fora, não faz diferença, pode perfeitamente entrar na lista da próxima dispensa. Então, ninguém tira mais do que 15 dias. Além do que, ninguém mais faz greve para hora extra. Supõe-se que a sua dedicação ao trabalho, etc. e tal, implica que de vez em quando você dá horas extras e você não vai ser chato nem importuno de ficar dizendo eu tenho direito a mais 20% que hora extra e tal. O patrão já olha meio assim, você também vai para a lista, se não negra, cinza. Isso, é evidente, aumenta a carga de trabalho, de tensão, de maneira generalizada. Tem outras mudanças, que são a horizontalização, as formas de incentivo à remuneração, que a gente poderia discutir, mas são menos importantes. A ideia de que hoje em dia a gente não fala mais de emprego, mas de empregabilidade, que é uma forma meio disfarçada de falar da mesma incerteza. Cada um tem que garantir a sua empregabilidade, não é mais a empresa que garante o emprego dos seus funcionários. Além de outras mudanças, algumas delas que mostram, aí eu vou usar uma palavra forte, mas é o que eu acho mesmo, mostram um cinismo na cultura que vai invadindo as empresas. Veja ali, por exemplo, na página 7, no ponto 7, do poder à motivação, líderes e colaboradores. Por que eu coloquei aí? Porque é impressionante para mim, que sou de fora do mundo das empresas, verificar, e isso nas grandes empresas é regra, ninguém mais fala a palavra chefe, ninguém mais fala a palavra empregado, todos são líderes, e os empregados são colaboradores. Aí você chega na reunião, o sujeito diz assim, olha, na minha empresa nós temos 5.000 colaboradores, que supõe que estão ali colaborando voluntariamente em prol de uma... Mas, se derem um passo fora da linha, deixam de ser colaboradores. O máximo de cinismo que eu vi foi numa dessas grandes empresas, tinha uma comissão que demitia as pessoas. Sabe como se chamava essa comissão? Comissão de talentos. Porque o negócio era o seguinte, quando alguém não interessava mais a empresa, era convidado para essa reunião com a Comissão de Talentos, e o texto, o papo, era o seguinte, você não está podendo aproveitar os seus talentos nessa nossa empresa. Então, para que você possa aproveitar os seus talentos melhor, nós estamos mandando você embora. Claro que não era assim que dizia, né? Mas então você deve encontrar... Enfim, o que é isso, na verdade? É uma estratégia discursiva para eliminar
dar frente às relações de poder. É como se não houvesse mais poder sendo exercido nas empresas, porque não tem chefe e empregado. Você não tem relação de subordinação, todo mundo ali está colaborando, como se fosse uma relação horizontal. Na verdade, isso esconde, isso é uma maneira de fazer com que as pessoas se sintam meio impotentes, incapazes de se verem como sujeitos, que estão submetidos a regras e que deveriam ser capazes de discutir essas regras, negociar, etc. e tal. Foi assim que se avançou muito no campo do trabalho, direitos dos trabalhadores, garantias, sei lá, licença maternidade, etc. Hoje em dia, tudo isso vai sendo lentamente apagado por causa da competição selvagem do mercado, que já é assim para quem está dentro dele. Para a garotada que está entrando na fase adulta, é mais assustador ainda o quadro. A gente viu nessa empresa, havia dois modelos muito diferentes de entendimento do que era o papel dos gerentes. Um era o modelo centrado no mercado, e aí é uma visão muito específica. Você pega as pessoas para serem líderes para o negócio, e a responsabilidade de cada um pela sua própria carreira. O que é o gerente? É aquele que vai ser medido pelo resultado econômico que ele é capaz de dar para a empresa. Qual é o papel da empresa em relação aos seus empregados? É o de selecionar os mais aptos e descartar os inadequados. E o mais impressionante é que nessa grande empresa havia muitos empregados que defendiam isso. Eu me lembro de uma grande engenheira, uma gerente lá, que usou a seguinte imagem: eu acho que a gente não tem que fazer valorização de profissional nem coisa nenhuma, porque isso é uma maneira de nivelar por baixo as pessoas. A gente deveria fazer mais ou menos assim: tem 10 pessoas, bota numa sala e bota 3 TACAPs. A expressão é dela: quem pegar o TACAP e conseguir acabar com os competidores é o tipo de gente que nós precisamos para a nossa empresa: agressivos, competentes, realizadores, etc. A imagem é forte, né? Mas não é invenção minha, não. Isso foi dito por uma pessoa. Evidentemente, se você perguntar para vocês qual era o setor em que essa pessoa trabalhava, vocês rapidamente vão chegar: era no setor financeiro. Era a pessoa que pegava as coisas, investia na bolsa e tal. Ali a guerra é aberta, né, e franca. Mas isso é um modelo só, porque na mesma empresa havia um outro tipo de coisa: resistência contra isso. E era um modelo de cultura da empresa centrada na pessoa e não no mercado. Aí, essa estratégia pensa em que a empresa tem que formar líderes, sim, mas não só para o mercado, líderes para o mundo, líderes para a sociedade e também, evidentemente, para a empresa. Mas é a ideia de que é a pessoa que importa e não apenas aquele indivíduo que vai trazer mais recurso, mais lucro, né? A ideia de desenvolvimento das potencialidades humanas e não apenas gerenciais dos indivíduos. É uma empresa que tem uma visão social das pessoas que trabalham lá dentro. E aí muda, evidentemente, o papel do gerente, que não é só de dar resultado para a empresa. O bom gerente, nesse modelo, é aquele que é capaz de fazer com que as pessoas que estão trabalhando com ele cresçam, se tornem mais ricas, mais competentes, sejam capazes de ver o mundo de maneira mais complexa, sejam mais criativos, tenham ideias. Mas isso é um modelo completamente diferente. O papel da empresa não é apenas simplesmente pegar os mais aptos e descartar os inaptos, mas é produzir processos de retenção e de sucessão, criar novas gerações, a valorização da hierarquia e a ideia de que a ênfase no resultado tem que ser compatível com a responsabilidade.